Olá a todos, é um prazer estar aqui hoje para discutir um tema que toca profundamente nossos corações e lares. Uma pergunta tão essencial: como sua família pode ser feliz? Quero convidá-los a embarcar nessa jornada de entendimento e reflexão através dos princípios da Palavra de Deus. Nesse vídeo, vamos abordar conselhos práticos para os maridos, esposas, casal e filhos. Quando olhamos para a criação do mundo, percebemos que o nosso Criador não apenas moldou a terra e o céu, mas também projetou a primeira família. Ele formou a mulher para ser a companheira e a esposa de Adão, introduzindo o conceito de casamento e união. A alegria de Adão ao encontrar sua parceira é palpável nas seguintes palavras: esta, por fim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, conforme Gênesis capítulo 2, versículo 22 e 23. Essa demonstração de amor e cuidado revela que o nosso Criador deseja que as famílias encontrem a felicidade por meio de relacionamentos saudáveis e harmoniosos. É triste constatar que muitas famílias enfrentam desafios e adversidades que afetam sua felicidade. No entanto, temos o privilégio de contar com a orientação da Bíblia para nos guiar nessa busca pela harmonia. Ela oferece diretrizes valiosas para cada membro da família, promovendo um ambiente onde o amor, o respeito e a compreensão podem florescer. Pois note o princípio do vídeo de hoje, Lucas 11, 28. Mas ele disse: antes, abençoados são os que ouvem a palavra de Deus. Note o ponto-chave: e aguardam, ou seja, colocam em prática. Vamos começar com conselhos de Deus para os maridos? Isso mesmo, para os maridos. A palavra de Deus deixa claro que os maridos devem tratar suas esposas com amor, respeito e cuidado. O apóstolo Paulo nos instrui: vós, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, conforme Efésios 5, do 25 ao 29. Essa instrução nos mostra que um bom marido não apenas a ama, mas também protege sua esposa, evitando qualquer ato que possa feri-la. Entretanto, é inevitável que em algum momento surjam desentendimentos. Nesses momentos, a Bíblia nos exorta a manter o amor e o perdão. Vamos observar dois princípios bíblicos? Note o primeiro, Colossenses capítulo 3, versículo 19. Maridos, amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Note o que Jesus Cristo disse no livro de Mateus capítulo 6. E perdoando-os as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. Porque, se perdoardes aos homens as suas transgressões, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens as suas transgressões, também vosso Pai não perdoará as vossas transgressões. A verdadeira força de um casamento reside na capacidade de ambos perdoarem os erros um do outro, assim como Deus nos perdoa. O nosso Criador, ele valoriza igualmente homens e mulheres. Portanto, maridos devem tratar suas esposas com respeito e cuidado, pois o nosso Criador não faz acepção de pessoas. Note esse conselho forte no livro de 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Igualmente, vós, maridos, coabitai com elas de acordo com o conhecimento, dando honra à mulher, como ao vaso mais frágil, como sendo co-herdeiras da graça da vida. Agora note, para que as vossas orações não sejam impedidas. O ensinamento de que ambos se tornam uma só carne ressalta a importância da lealdade e da confiança no casamento, conforme Jesus mencionou no livro de Mateus, capítulo 19, versículo 6. A relação íntima entre o marido e a esposa deve ser baseada no respeito mútuo e na preocupação com o bem-estar do parceiro.
O apóstolo Paulo, ele deixou registrada na carta de 1 aos Coríntios, capítulo 7, versículo 3 ao 5, um conselho. Note o que diz: o marido cumpra sua obrigação conjugal para com a sua esposa, e da mesma forma também a mulher ao marido. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas o marido, e também semelhante, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas a esposa. Não vos defraudeis um ao outro, exceto se com consentimento, e por algum tempo, para que se dê ao jejum e oração, e ajuntai-vos novamente. Note o ponto: para que Satanás não vos tente pela vossa falta de autocontrole. Nossas ações em relação aos nossos cônjuges ecoam a sabedoria. Paulo mencionou no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 29. Nenhum homem jamais odiou o seu próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele. Assim como cuidamos do nosso corpo, devemos cuidar e amar nossas esposas, nutrindo uma relação saudável e carinhosa. Agora, vamos começar a dar conselhos de Deus para as esposas. Isso mesmo, esposas. Em uma família feliz e unida, é necessário um guia, alguém que seja o ponto focal de direcionamento. A Bíblia se refere a essa figura como a cabeça. Na carta de 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3, encontramos a seguinte declaração: mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem. Agora observe: e o homem é a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Essa estrutura divina delineia a responsabilidade do marido como líder, proporcionando alicerces para felicidade conjugal. A sabedoria das Escrituras continua a nos lembrar da importância de um profundo respeito por parte das esposas em relação aos maridos. Note o conselho de Paulo em Efésios 5,33. Todavia, vós também, cada um de vós, ame particularmente a sua própria esposa, como a si mesmo. Agora note o ponto: e a esposa, veja que ela respeite o marido. Isso não implica que o marido seja perfeito, mas sim que a esposa demonstre apoio e respeito por suas decisões, contribuindo para uma harmonia no lar. Mesmo quando as crenças religiosas divergem entre os cônjuges, pois a Bíblia orienta as esposas a continuarem a respeitar seus maridos. Note o que diz na carta de 1 de Pedro 3, 1 e 2. Lemos: do mesmo modo, vós, esposas, estejais sujeitas aos vossos próprios maridos, para que, mesmo que alguns não obedeçam a palavra, sejam ganhos sem palavra alguma, mas pela conduta de suas esposas, a observar o vosso comportamento casto e cheio de profundo respeito. Esse respeito e compreensão pode eventualmente levar a uma compreensão mútua. O que fazer quando as opiniões da esposa diferem das do marido? A Bíblia nos guia com sabedoria nesses momentos. Sara, por exemplo, expressou seu ponto de vista a Abraão de maneira respeitosa, e Deus confirmou a importância de ouvi-la, conforme o relato de Gênesis capítulo 21. A esposa tem o direito de compartilhar sua opinião com respeito, sabendo que suas perspectivas são valiosas. Quando o marido toma uma decisão alinhada com as Escrituras, a esposa é incentivada a apoiá-lo. Nos tempos atuais, as taxas de separação e divórcio têm crescido e muito. No entanto, a Bíblia nos aconselha: a esposa não se deve separar do marido. E ainda acrescenta: o marido não deve deixar a esposa, conforme a carta de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 10 e 11. O divórcio é uma decisão séria e somente circunstâncias graves, como o adultério, são consideradas por Deus como justificativa. Jesus Cristo deixou registrado isso no livro de Mateus, capítulo 19, versículo 9. E eu vos digo que quem repudiar sua esposa, a não ser por causa de fornicação, e casar com uma outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Assim, a pessoa é livre para casar novamente. Esposas,
Lembre-se de que, ao aplicar esses princípios bíblicos, estão contribuindo para a construção de um relacionamento sólido e harmonioso, abençoando suas famílias com amor, respeito e unidade. A verdadeira força de uma família reside na aplicação desses princípios divinos, que vai proporcionar uma base sólida para a felicidade. Agora, vamos começar com os conselhos de Deus para o casal? Isso mesmo, o casal. Imagine um tesouro que cresce, que floresce diante dos seus olhos. Esse tesouro são os seus filhos, e mais do que qualquer outra coisa, eles anseiam por sua orientação. O livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo do 4 ao 9, a Bíblia destaca: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Ensinar a seus filhos sobre o Criador é cultivar neles uma ligação eterna com a fé, um legado que resistirá ao teste do tempo. Nos dias atuais, nosso mundo enfrenta muitos desafios e nossos filhos não estão isentos deles. A Bíblia nos alerta para a presença de pessoas más e perigosas. Note esse conselho no livro de 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Encontramos este aviso: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Sim, é nossa responsabilidade como pais proteger nossos filhos desse perigo. Devemos falar sobre isso com eles, ensinando-lhes como se protegerem. Este é um ato de amor e segurança que um pai ou uma mãe pode oferecer. Ensinar nossos filhos a se comportarem adequadamente é uma tarefa nobre e vital. Como é que nós podemos fazer isso? A Bíblia nos orienta a educar com muito amor e paciência, ensinando o certo e corrigindo o errado. Jeremias capítulo 30, versículo 11 nos lembra: Porque eu sou contigo para te salvar, diz o Senhor. Disciplina é crucial para a severidade e não é o caminho. Pois Provérbios capítulo 12, versículo 18 adverte: Alguns que falam como que espada penetrante, mas a língua dos sábios é medicina. Ensinar com amor, paciência e compreensão fortalecerá o caráter dos filhos. Agora, vamos começar com os conselhos de Deus para os filhos? Isso mesmo, agora é para os filhos. Imagine estar diante de decisões desafiadoras, onde a obediência parece difícil. Jesus, nosso maior exemplo, enfrentou tais desafios. Nos momentos mais intensos, ele se submeteu à vontade do seu Pai. Note o que diz o livro de Lucas, capítulo 22, 42. Testemunhamos a sua entrega. Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade. Note só, mas a tua. A importância da obediência é reforçada no livro de João 8, 28 e 29. Diz assim: Quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo. Mas note só, mas falo como o Pai me ensinou. Para os jovens, a obediência pode parecer um desafio. Entretanto, a Bíblia nos lembra da alegria e recompensa que vem ao honrar nossos pais. O livro de Efésios, capítulo 6, diz assim: Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. A sabedoria contida também no livro de Provérbios nos incentiva a valorizar o ensino dos pais e a reconhecer a sua experiência. Note 3 princípios bíblicos no livro de Provérbios. Vamos analisar o primeiro. Provérbios capítulo 1, versículo 8. Filho meu, ouve a instrução do teu pai e não abandone a lei da tua mãe. Note um próximo provérbio que é similar. Provérbios capítulo 6, versículo 20. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não abandones a lei da tua mãe. E por fim, Provérbios capítulo 23. Ouve ao teu pai que te gerou e não desprezes tua mãe quando ela estiver velha. Compra a verdade e não as vendas, e também a sabedoria, a instrução e o entendimento.
O pai do justo se regozijará grandemente, e aquele que gera um filho sábio terá alegria nele. Teu pai e a tua mãe ficarão felizes, e aquela que te gerou se regozijará. É inegável que a juventude traz consigo desafios únicos. O mundo pode pressionar os jovens a seguirem caminhos contrários aos valores de Deus. A história de Diná, filha de Jacó, nos ensina sobre a influência das más amizades. Amigos que não compartilham a nossa fé podem nos tentar fazer escolhas erradas. A Bíblia nos alerta no livro de Provérbios, capítulo 17. O filho insensato é tristeza para seu pai. Escolher amigos que amam o Criador fortalecerá nossa resiliência e caráter. Pois a carta de 1 Coríntios 15:33 nos orienta: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Já imaginou como seria se cada um da sua família seguisse essas orientações divinas? A Bíblia revela que o amor, o carinho e o cuidado são os alicerces de um lar feliz. Para os maridos, a palavra de 1 Timóteo 3 nos diz que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Em 1 Timóteo 5,8 somos instruídos: mas se alguém não tem cuidado dos seus, é especialmente dos da própria casa, negou a fé e é pior do que um infiel. Maridos, amem e cuidem de suas esposas e filhos, seguindo o exemplo amoroso de Cristo. Esposas, a Bíblia exalta o respeito pelo marido e a virtude da mulher sábia. No livro de Provérbios, capítulo 31, vemos o retrato da esposa virtuosa, cujo valor é mais precioso do que pérolas. O respeito e o apoio às decisões do marido são atitudes que fortalecem a união da família. Os filhos são um presente precioso do nosso Criador. Para garantir que o lar seja um ambiente de crescimento espiritual, a Bíblia nos encoraja. No livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 6, ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando for velho, não se desviará dele. Cultivar o amor por Deus nos corações de nossos filhos é uma missão nobre e gratificante. Jovens, a obediência aos pais é um passo crucial para uma família harmoniosa. Colossenses capítulo 3, versículo 20 afirma: vós, filhos, obedecei em tudo os vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Reconhecemos que ninguém é perfeito. Todos cometemos erros. Nesse contexto, a humildade e o pedido de desculpas são ferramentas poderosas para manter a paz e a compreensão mútua. Portanto, a sabedoria da Bíblia nos guia em cada estágio da vida familiar. Ao seguirmos as orientações divinas, construímos uma base sólida para um lar feliz e abençoado. Convido a cada um de vocês a se inscreverem no canal para continuarmos explorando juntos as maravilhosas e maravilhas da sabedoria divina. Se este conteúdo ressoou em seu coração, não hesite em compartilhar seus pensamentos nos comentários abaixo. Deixe o seu like para que possamos saber que estamos caminhando na direção certa. E se conhecerem alguém que possa beneficiar desses ensinamentos, compartilhe este vídeo com eles, espalhando a luz da compreensão. Antes de nos despedirmos, quero lembrar a você que buscou o conhecimento até aqui, que este é apenas um passo em nossa jornada de aprendizado. Prepare-se, pois no próximo vídeo será um mergulho ainda mais profundo das verdades das Escrituras Sagradas. Clique no próximo vídeo para expandir ainda mais seus horizontes de conhecimento. E por fim, se você permaneceu até este momento do vídeo, quero lhe fazer uma pergunta especial. Escreva nos comentários a frase: descobrimos o segredo da família feliz. Essa é uma jornada e uma forma de demonstrar seu compromisso com a busca pelo conhecimento e pela transformação positiva em sua vida através dos ensinamentos das Escrituras Sagradas. Até o próximo encontro, meus amigos, onde continuaremos a jornada de sabedoria e luz juntos.